Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, enquanto isso eu estava viajando, eu fiz uma compra. Na verdade, eu fiz antes de viajar. E a compra chegou quando eu tava na viagem, na casa de minha amiga. E hoje é a minha amiga que trouxe pra mim. E eu não podia ser um dia melhor, porque eu estava no meu mood mais criativo possível, gente. Esses desenhos eu fiz na parte da manhã. E assim, eu tô sentindo uma urgência, uma coceira, uma vontade de desenhar, pintar e tudo. Então, essa coisa que eu comprei chegou em um bom momento, mas eu queria mostrar pra vocês as minhas artes que eu tenho feito ultimamente. Esse processo aqui, gente, eu mostrei pra vocês, compartilhei com vocês lá no Instagram, tá? Às vezes eu venho lá nos stories e falo e mostro mais coisas assim detalhadas do meu dia a dia. Por isso que é importante que vocês me sigam também no Instagram, porque nem tudo que eu faço na minha vida vem parar aqui no YouTube. Então algumas coisas eu também compartilho lá nos stories, né, pra ficar meio equilibrado. Então eu mostrei isso daqui lá no Instagram e assim, amei. Inclusive eu usei pra fazer esses desenhos dos meus lápis metálicos novos e também vou usar pra minha comprinha nova, que eu quero mostrar pra vocês que eu comprei. Então, enquanto eu estava viajando, um dia antes, eu acho, de eu ir viajar, eu fiz essa compra, que foi o quê? Eu comprei o livro do Bobbie Goods. Gente, eu falei pra vocês que tava acabando, né, os desenhos que eu tenho assim impresso e que eu precisava urgentemente demais. Então eu comprei o livro do Bobbie Goods na promoção na Amazon. Eu paguei 20 e poucos reais nesse livro e ele é belíssimo. E hoje a gente vai pintar juntos uma primeira página neste livro e eu estou muito empolgada. Então vamos fazer isso, mas antes eu vou mostrar pra vocês as imagens que tem neste livro. Então vamos lá. O que eu comprei é o Dias Quentes. Não é aquele mais clássico do Bobbie Goods, mas é belíssimo. Ele é bem grande, gente, ó, comparado com a minha mão. Eu achei que ele ia ser bem menor. E chegou super rápido e tava na promoção, né? E ele tem a capinha mole, tá? Então, abrindo, temos a capa, né? Que é um clássico de Bobbie Goods. E a segunda folha, então, é a lista de pinturas, que também é um clássico. E daí eu vou dar uma passada rápida aqui nos desenhos, então, pra gente dar uma olhada. Mas são mais coisas relacionadas ao verão, à primavera, tem muita flor, umas coisas mais assim, nessa vibe, sabe? Esse daqui é um dos meus favoritos. E assim, eu adorei, gente. Achei muito fofinho. São páginas belíssimas. As plaquinhas estão traduzidas para o português. E assim, são folhas grossinhas, muito legais. Essa aqui também é uma das minhas favoritas. E eu gostei bastante das imagens, né? Tem umas imagens que não tem personagens, apenas o cenário também, achei bem legal. Essa daqui é a que eu tenho impressa, que eu acabei de mostrar pra vocês. Olha, gente, que fofinho. Dia da lavanderia. Esse aqui eu também tenho impresso, mas eu acho que não fui eu que pintei. Esse aqui eu também tinha impresso. Ai, gente. Opa! Olha que fofinho. Ai, olha esse, também é um dos meus favoritos. E aí tem esse daqui que é pra testar as cores, ó. Achei super legal essa página. E daí acaba aqui, muito obrigada. E essa é a parte do fundo. E assim, vocês não têm noção do quão ansiosa eu estava pra que isso chegasse, porque eu queria muito pintar os meus Bobbie Goods. E agora, finalmente, está entre nós. E assim, gente, temos uma questão aí. Eu, Laura Dorigo, não tenho aqueles marcadores maravilhosos que as pessoas usam nos vídeos do TikTok, que a gente vê, que é tudo muito lindo. Eu não tenho. Eu tenho o quê? Lápis de cor e um sonho, tá, gente? Pintar meus Bobbie Goods em paz. Então, é isso, gente. Eu vou usar meus lápis de cor metálicos, belíssimos também. E também tem algumas canetas que eu posso até tentar fazer algum detalhe, alguma coisinha. Mas nada muito uau, tá, gente? Esse é o que eu tenho e é isso que eu vou estar usando, tá bom? Pode ser que mais pra frente a gente veja uma evolução, pode ser que um dia eu compre os marcadores. Porque eu testei os marcadores com a minha amiga, ela tem alguns. Eu achei super legal, pode ser que eu compre em algum momento, mas eu ainda estou achando um pouco caro esse investimento. Então, e eu também não abro muito mão dos meus lápis de cor, né? Que é o meu material de arte atualmente favorito.
tanto pra pintar quanto pra desenhar, como vocês viram, né? Eu desenho tudo de lápis de cor, gente. Então eu gosto muito, então eu vou usar lápis de cor, tá? Pra pintar aqui. E eu vou pintar a primeira página do Bobbie Goods com vocês, tá bom? Eu tô em dúvida se a gente começa por aqui, porque eu acho que vai ser meio sem graça, né? Vamos escolher uma coisa pra gente começar pintando. Eu tô na vibe de pintar hoje. Ai, eu queria muito pintar esse. Mas será? Eu acho que eu vou começar... Cadê aquele que eu tinha visto? Que era fofíssimo. Eu acho que eu vou começar com esse daqui, ó. Que é o do chazinho, que eles estão tomando chá da tarde, gente. Ai, que fofo. Enfim, vou começar a pintar aqui, vou ligar um time-lapse pra gente ir pintando. E se eu tiver alguma coisa a comentar com vocês, eu vou contando por aqui. E a ideia é fazer bastante uso de cores por aqui, porque eu tô gostando muito desse estilo de desenho, não só pra pintura, mas também pra desenhar, né? Que é uma mistura de cores, uma coisa mais... E vocês vão entender conforme o processo vai acontecendo, tá? Mas eu gosto bastante de misturar algumas cores, buscar tons e texturas e coisas diferentes através das cores e afins. Então é isso, eu vou tentar mostrar pra vocês o máximo que eu conseguir. Assim, eu não consigo fazer um time-lapse do desenho, gente. Por quê? Porque eu não tenho tripé. Eu tinha um tripé, mas ele quebrou há muito tempo atrás, então eu não tenho mais um tripé. Então eu vou fazendo conforme eu consigo mostrar pra vocês. Mas é isso, tá? Um beijo, vamos nos conversando. Gente, coloquei pra gravar o time-lapse, mas eu decidi conversar aqui com vocês um pouquinho, porque eu só comecei e a minha insegurança já tá batendo. Então, o que eu faço quando isso acontece? Eu começo com camadas muito fracas do lápis. Então, assim, pra quem não sabe, eu sou formada em desenho artístico. E quando eu tenho medo, eu sinto medo de fazer qualquer coisa, eu começo muito devagar. Então, eu começo o mais suave com a minha mão possível. E assim, se você não tem dificuldade de ter uma mão suave, é prática, tá? Você vai treinando, erguendo a mão, soltando a mão do lápis, pra você aprender. Então, vocês vão ver que eu pinto, eu quase não apoio a minha mão, assim, pra ficar forte, né? Eu vou mais levinho, porque assim eu consigo construir camadas e ter mais controle da cor que eu tô usando e consigo criar mais tons. Porque a partir do momento que você pinta mais fraco, você cria um tom, e quando você força um pouco o lápis, ele vira outro tom. Entenderam? Então é aquela coisa de degradê, de sombra, que a gente aprende quando a gente faz desenho e que a gente consegue fazer com lápis de grafite mesmo. Então, tipo, se você quiser testar, você pega o lápis de grafite e passa muitas vezes assim e vai soltando a mão e fazendo mais fininho. Isso se chama degradê. E então é isso que eu faço. Então, pra começar o meu desenho, eu crio uma base bem clarinha e daí a partir disso eu vou escurecendo, então, algumas partes e fazendo também algumas texturas e sombras com lápis mais escuros, se eu sentir a necessidade, né, gente? Porque às vezes não sinto, então, mesmo de coisa. E outra coisa, eu gosto muito de pintar com lápis, os Bobbie Goods, porque eu consigo deixar um pouquinho do efeito do branco do papel. E eu não sei vocês, mas eu adoro isso, porque daí eu consigo criar textura através disso. Então aqui, ó, ficou um pouquinho do branco, eu vou virar pra mostrar pra você. Então aqui, ó, gente, ficou um pouquinho do branco e da marca do lápis, isso daqui já dá uma textura de pelinho. Vocês não acham? Não sei, na minha cabeça isso faz sentido. Mas enfim, olha que gracinha. Igual uma senhora falando, né? Mas enfim, agora eu começo a fazer as próximas camadas e a colocar pontos mais escuros nos lugares que eu acho que fazem sentido serem mais escuros, tá bom? Então aqui eu vou um tempo agora, então eu vou colocar aí um time-lapse agora, acho que vai. Aqui, então, gente, eu fiquei com medo de pesar a mão e fiz só umas sombras mais simples. Inclusive, aqui embaixo eu pesei a mão um pouquinho. Mas aqui eu fiz umas sombras mais simples, que é a sombra do chapéu, do rosto, assim, né? E aqui, a chiquinha. E assim, gente, eu não sou nenhuma especialista em luz e sombra. Apesar de ter feito um curso, eu deveria saber isso. Mas eu não sou muito minha especialidade, tá? Então, assim, tem uns desenhos que eu vejo que são, assim, divinos, né? De luz e sombra, que bate a luz, blá, 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 blá.
Gostaria de fazer isso? Gostaria, mas não sei, então não vou estar fazendo, tá? Eu vou estar seguindo meu coração mesmo. E assim, esse vídeo vai ficar longuíssimo, porque eu tô parando a cada segundo pra falar com vocês. Mas enfim, outra coisa que eu gosto muito de fazer nesse personagem de Bobbie Goods, pra dar um ar mais fofinho, mais... é o rosado da bochecha. Então eu pego um lápis rosa, que no meu caso esse lápis aqui é um vermelho, então eu tenho que ter muita parcimônia. E faço um blushzinho, assim, eu não... Ai, que fofo, gente. Eu faço realmente uma bolinha, assim, bem levinho com o lápis. E assim, os meus lápis, eles em si não são muito pigmentados, então eu realmente preciso passar mais vezes o lápis pra ficar do tom que eu quero. Então, isso facilita um pouquinho. Olha lá! Ai, que fofo! Ai, meu Deus, eu tô emocionada. Chega que eu tô emocionada. E agora eu vou fazer as outras coisas. Daqui a pouco eu volto. Vou terminar o look da... Eu acho que essa daqui que é a Bobbie, né? Não sei, não faço ideia. Então, assim, gente, eu fiz as duas únicas coisas que eu tinha certeza absoluta nesse desenho, que era pintar a Bonnie, né, que eu acho que é a Bonnie, dessa cor, e fazer um chapéuzinho quadriculado. Não o melhor quadriculado da vida, mas também, né? Mas agora eu não faço ideia do que fazer com o resto. Ai, gente, enfim. Acho que eu vou continuar terminando ela. Eu tô pensando que eu tenho pintar a cima dela. Acho que eu vou continuar terminando ela. Eu também tenho outra coisa também, mas eu marrom. Eu preciso fazer uma cor colorida, tipo, sei lá, amarelo, roxo. Não sei. Gente, terminei de acabar a primeira página, então, pintada de Bobbie Goods. E ela ficou assim, gente, olha que bonitinho. Então, eu fiz algumas texturinhas aqui, fiz esse degradê na tulipa, os detalhes no chapéu. Aqui eu fiz um detalhe tipo de crochê, ó, que bonitinho. Fiz os detalhes de pelinho no ursinho, aqui também tem detalhes, as comidinhas. Nesse prato também eu fiz uns detalhes. E é isso, fiz no sol também um pouquinho de raios de sol. E é isso, galera, esse foi o primeiro desenho que eu pintei. E é isso, achei muito fofo. Não, gente, aqui no fundo eu assinei e coloquei que esse foi o primeiro Bobbie pintado do livro. E a data também, que eu achei muito fofo. E agora eu quero que vocês me contem qual desenho vocês querem que eu pinte a próxima vez. Eu vou até deixar aqui, ó, a página que tem, né, os desenhos pra vocês escolherem. Então escolham aí qual vocês querem. A pintura de hoje foi super relaxante e terapêutica. Eu amei muito, 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 muito. E espero que vocês tenham gostado do lado daí também, que eu compartilhei um pouquinho com vocês. Então é isso. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!